Nos anais da história e do folclore português, há uma história que floresce através dos séculos, perfumada de fé e compaixão. É a lenda do Milagre das Rosas, protagonizada pela inesquecível Rainha Santa Isabel, uma figura emblemática do século XIII que tocou o coração de um povo. Imaginem uma rainha, não enclausurada em seu palácio, mas com o coração voltado para as ruas, para o sofrimento dos mais desfavorecidos. Essa era Isabel. Conhecida pela sua devoção e generosidade sem limites, ela dedicava-se a mitigar a dor dos mais pobres, oferecendo esmolas, pão e, acima de tudo, esperança. Era uma luz num tempo de sombras para muitos. No entanto, nem todos viam com bons olhos esta sua nobre missão. O seu próprio esposo, o rei Dom Dinis, era um homem pragmático, preocupado com as finanças do reino. Ele via a caridade da rainha não como um ato de bondade, mas como uma sangria nos cofres da coroa. Com desconfiança e desagrado, o monarca tentava repetidamente demover a rainha das suas práticas altruístas, temendo que a generosidade dela comprometesse a estabilidade financeira de Portugal. Ele não entendia que a riqueza de Isabel não estava no ouro ou nas terras, mas na sua fé inabalável e no seu amor genuíno pelo próximo. E essa determinação era algo que nenhuma ordem real conseguiria abalar. Num dia gélido de janeiro, quando a geada cobria os campos e o vento cortava a pele, a rainha Isabel preparava-se para mais uma das suas missões secretas. O destino era a vila de Monte Real, um local onde a miséria era palpável e a sua ajuda uma bênção. Desafiando a vigilância atenta do rei, ela escondeu sob o seu manto uma grande quantidade de pães, o sustento que levaria para saciar a fome de dezenas de famílias. O ar frio da manhã e o peso que carregava no regaço não diminuíam o seu ânimo. Pelo contrário, cada passo era impulsionado pela imagem dos rostos que iria aliviar, pelo consolo que a sua presença traria. Ela caminhava em silêncio, uma rainha disfarçada de anjo da guarda, movida por uma força maior. Mas o destino, ou talvez a suspeita, já semeada no coração do rei, tinha outros planos. De repente, como uma sombra que surge do nevoeiro, o rei Dom Dinis apareceu no seu caminho. A sua figura imponente bloqueou a passagem da rainha, e os seus olhos fixaram-se nela com uma intensidade cortante. A sua voz, grave e carregada de desconfiança, quebrou o silêncio da manhã. O que levais no vosso regaço, senhora? A pergunta não era de simples curiosidade. Era uma acusação velada. A certeza de que a tinha apanhado em flagrante, mais uma vez a desafiar as suas ordens diretas. O coração da rainha deve ter parado por um instante, apanhada de surpresa, com o pão dos pobres escondido sob as dobras do seu manto. Naquele momento de tensão, qualquer outra pessoa talvez vacilasse, gaguejasse ou confessasse, mas Isabel não era uma mulher comum. Com a serenidade que só uma fé profunda pode conceder e com uma calma que desarmaria qualquer um, ela olhou diretamente para o seu marido e respondeu sem hesitar. São rosas, senhor. A sua voz, doce mas firme, ecoou no ar gelado, uma resposta tão inesperada que surpreendeu o próprio rei. A sua convicção era tão genuína que, por um momento, a dúvida pairou no ar. Será que ela falava a verdade? Mas a lógica do rei rapidamente se impôs à sua momentânea surpresa. A incredulidade tomou conta do rosto de Dom Dinis. Um sorriso de escárnio formocei nos seus lábios, enquanto ele replicava, com o tom de quem apanhou uma criança numa mentira óbvia.
Rosas em janeiro? Mas, senhora, em pleno inverno, como podeis ter rosas? Para ele, a ideia era um absurdo completo, uma desculpa transparente para encobrir a sua desobediência. Rosas a desabrochar na geada de janeiro? Era impensável, uma fantasia. Ele estava certo de que, ao abrir o manto, encontraria os pães, a prova irrefutável da caridade que ele tanto condenava. A tensão era máxima. O confronto entre o poder terreno do rei e a fé inabalável da rainha estava prestes a atingir o seu clímax. E foi então, naquele instante suspenso no tempo, que o milagre aconteceu. Um momento de pura transcendência que se gravaria para sempre na memória do povo português. Com um gesto gracioso, cheio de confiança e entrega divina, a rainha Santa Isabel abriu o seu manto. Para o espanto absoluto do rei e de todos os que assistiam à cena, os pães que ali estavam escondidos tinham se transformado. No seu lugar, repousava um deslumbrante ramo das mais magníficas e perfumadas rosas, cores vibrantes, pétalas aveludadas e uma beleza etérea que desafiava a estação e toda a lógica humana. A fragrância doce das flores invadiu o ar frio de janeiro, transformando uma cena de confronto numa epifania de fé e maravilha. Diante daquele prodígio inexplicável, o rei Dom Dinis ficou sem palavras. O seu ceticismo desmarou no seio, como um castelo de areia perante a maré. Naquele momento, ele não viu apenas rosas, ele viu a profundidade da fé da sua esposa, sentiu a presença de uma intervenção divina que a protegia e guiava. A admiração substituiu a desconfiança e o respeito suplantou a raiva. A lenda conta que, a partir daquele dia, o rei nunca mais questionou os atos de caridade de Isabel, passando a ser mais tolerante e, quem sabe, até mesmo um apoiante discreto da sua missão. O milagre das rosas não só salvou a rainha de uma repreensão, mas solidificou o seu legado. A imagem de Santa Isabel e as suas rosas tornam-se um símbolo eterno de caridade, humildade e fé inabalável. A sua história atravessou os séculos, inspirando gerações com a sua mensagem poderosa de que a bondade pode, de facto, operar milagres. Ainda hoje, a lenda do milagre das rosas é um farol de esperança e compaixão, recordando-nas a todos do poder transformador de um simples gesto de amor ao próximo e da beleza que pode florescer mesmo nos invernos mais rigorosos da vida. Muito obrigado por terem acompanhado esta incrível história conosco. Se gostaram desta viagem ao passado e querem descobrir mais lendas e contos fascinantes, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. 8 a próxima!